Não era o que pediu, mas era o que precisava. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Quartas de Inspiração. Obrigado pela presença dos colegas que estão aqui ao vivo: Georgia, Daniel, João Leite Neto, Carlos Souza, o Valcione. Tem mais gente aí que eu tô vendo o númerozinho aqui, vai deixando o seu bom dia que eu te enxergo, tá bom? Obrigado você que vai assistir a gravação. Vamos falar desse assunto importante. Não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. Isso vai se aplicar a você, a mim, a todos nós. Vamos começar essa nossa conversa. Vai virar uma tradição, já está virando a récita do decreto do bom começo para que a gente comece bem o nosso dia. Se concentre, vamos lá, mentalize. Decreto do bom começo. Eu sou uno com a fonte divina e sigo o caminho da ação correta. Aqui e agora, onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Escolho manter meus pensamentos alinhados com o que me proporciona o mais alto bem. E minha qualidade de vida reflete esse meu modo de pensar. Amo a vida, amo a mim mesmo e, portanto, amo a todos que me cercam. Irradio paz, estou sempre em segurança e tudo está bem em meu mundo. Que maravilha, que felicidade. Podemos então começar mais esse dia e mais uma oportunidade. Bom dia, Adriener, bom dia, Arnaldo Sano, que também chegaram aí. Bem, não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. Eu já falei para vocês, ainda mais o pessoal que está aqui sempre participando, sempre ao vivo aqui conosco, você já sabe, nem tudo vai sair do jeito que você quer. Nós criamos planos, nós criamos projetos, tem até agora eu não sei se é um salmo ou se é um provérbio, acho que é um provérbio que o homem arreia o cavalo, lá monta o seu cavalo, mas a vitória pertence ao Senhor. Para os nossos irmãos judeus e cristãos, isso significaria o seguinte, que você pode preparar o cavalo para a batalha, mas enquanto o cara lá em cima não der a ordem, né? Então na vida, nem tudo sai do jeito que a gente planejou, você cria planos, projetos, objetivos e tal, e às vezes não é daquele jeito que você tinha idealizado. Isso quer dizer que a vida é ruim para você? Não, de maneira nenhuma. Às vezes a vida, a existência, Deus, a energia cósmica, o nome que você quiser dar, às vezes a vida está te ajudando, te impedindo você de ser daquele jeito que você queria e você não está nem percebendo. Tem uma história que eu já contei há muitos anos atrás. É assim, um rapaz estava fugindo de um grupo de bandidos, de malfeitores que queria matar ele. Então ele se embrenhou numa floresta, corria ali entre as árvores tal, e os bandidos atrás dele tentando matá-lo tal, ele desesperado, meu Deus, tal, aquele desespero. Aí ele entrou assim numa trilha bem escura e ficou lá abaixado, né, morrendo de medo. Ai meu Deus, vão me matar, e o povo lá gritando, vão pegar você, os bandidos. E ele rezou, Deus me ajuda, Deus, faz aqui aparecer um anjo para me salvar, para me ajudar, né? E ele, aquele desespero e nada. E apareceu uma aranha. Aí essa aranha, e ele estava ali quieto, né? Porque ele não podia falar nada, aí senão os bandidos iam descobrir ele. A aranha desceu assim, floresta, selva, mato, né? Tem muito bicho. A aranha começou a fazer uma teia de aranha. Aí a aranha subiu, fez outra teia. Aí a aranha subiu, fez outra teia. E os bandidos lá, correndo. E aí ele começou a ficar revoltado. Deus, eu pedi um anjo, não pedi uma aranha. Às vezes na nossa vida é assim, né? Você já passou por isso? Deus, eu tô pedindo um anjo, não tô pedindo uma aranha. Eu tô pedindo isso, não aquilo. Parece que quanto eu mais rezo, mais assombração aparece. Que palhaçada é essa? Você fica revoltado. Então o rapaz lá, né, eu pedi um anjo, não pedi uma aranha para me salvar. Aí os bandidos, ele ouviu. Os bandidos começou, as folhas mexer ali no mato, os bandidos começou a chegar perto. Aí um falou assim, aí viram ali a trilha, né?
Aí um bandido falou assim, não, ele não passou por aqui não, ó. Tem até uma teia de aranha, ele deve ter ido pelo outro lado. E aí os bandidos foram pro outro lado e ele salvou a vida dele. Bom, você já entendeu, porque o caçador, ele olha os sinais. Então, ele tem teia de... Se ele passasse aqui, teria rompido a teia de aranha. Não, por aqui ele não foi, vamos pro outro lado. Aí foram e ele se salvou. É legal essa história, porque isso acontece na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Principalmente a longo prazo. Principalmente a longo prazo. Não era o que você pediu, mas era o ideal, era aquilo que você estava precisando para o seu crescimento. Era aquilo que você estava precisando para a sua evolução. Era aquilo que você estava precisando para o seu desenvolvimento. Será que hoje, nessa quarta-feira, quartas de inspiração, ó, olho no olho aqui, ó, olha aqui para mim, ó. Será que você está preparado para aceitar isso? Nós começamos com o decreto do bom começo, estamos começando todo dia agora com essa resta, né? Então aqui a gente diz assim, tudo é perfeito, pleno e completo. É isso. Tudo é como tem que ser. E esse decreto, quando a gente fala tudo é perfeito, pleno e completo, você está dizendo o seguinte, ó, eu confio no processo da vida. Gente, isso é uma nova postura. E essa nova postura, inequivocamente, inevitavelmente, modifica totalmente a sua vibração pessoal. Você já sabe aqui, o pessoal do canal já está acostumado. Tudo é energia. Quando você muda a sua vibração pessoal, a gente também fala, o mundo é um lugar seguro, tudo é perfeito, pleno e completo. Você muda a sua vibração pessoal, e aí o que acontece? O que acontece? Seu destino vai sendo alterado. Porque você modificou aqui dentro, e aí então as coisas lá fora começam a se modificar. E essa que é a grande verdade, meu amigo, minha amiga. A vida é uma grande oportunidade. Como o nosso amigo Sérgio Catarina está dizendo, ele está dizendo o seguinte, ó, bom dia a todos aqueles que se cultivam e regam a vida ao se cuidar. Esse é o cuidado. Esse é o regar a vida. Tudo é oportunidade para evoluir. Tudo é oportunidade para você crescer. Então, ó, vamos avançar, tá? Nas quartas-feiras são mais mensagens motivacionais, inspiracionais. Então, assim, ó, baseado nessa história, pense na sua vida, pense a longo prazo e avancemos. Sem essa arrogância, sem essa arrogância de achar que a gente sabe tudo, que a gente tem todas as respostas. Não tem. Você não tem uma visão de longo prazo. Você não sabe. Tem gente que reza assim, ai Deus, faz assim, assim, assado, lá com o fulano age desse jeito, ó, e lá com não sei o que, faz dessa maneira, e não faça isso, hein Deus, não age assim. Querendo ensinar Deus. Como se Deus estivesse lá no mais alto céu, fosse meio bobão, assim, Deus assim, meio bobão, e você tem que ensinar, ó Deus, é desse jeito assim que eu quero, viu Deus? Ó, Deus, faz assim, é desse jeito. Não, Deus, não se atreva a fazer aquilo lá, eu quero desse jeito. Você tem que ensinar Deus, porque vai que ele faz errado, tá entendendo, pessoal? Aí, é claro, isso pode levantar a dúvida. Cris Armeida, então quer dizer que eu não posso ter meus projetos? Quer dizer que eu não posso ter meus planos? Quer dizer que eu não posso pedir? Quer dizer que eu não posso ter meus objetivos? Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Peça, crie seus objetivos, estabeleça seus planos. Mas tenha em mente... Aliás, eu vou compartilhar o que eu faço. Eu sempre faço assim nas minhas visualizações. É uma coisa que você pode adotar daqui para frente. Desejo isso ou algo ainda melhor. Olha que legal. Já mudou, né? Porque quando eu falo é isso aqui, é uma coisa. Agora eu falo é isso aqui ou algo ainda melhor. Eu quero isso aqui ou ainda maior.
eu quero tal, eu desejo manifestar tal coisa, é isso, essa realidade. Ou uma realidade ainda maior, superior, melhor. Então, acrescentar esse detalhezinho, você dá um espaço para a existência, para o universo, para a energia cósmica, para Deus, para a vida agir. E aí você pode ser surpreendido. Não veio aquilo, veio algo ainda melhor. Tá entendendo? Lá na Unidarma, nós terminamos agora, semana passada, o curso Vida que Vale a Pena. Gente, eu quero que você faça esse curso. Principalmente as aulas finais. A aula introdutória, ela é mais teórica, sim, mas você avança, tem a disciplina. Assista a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Vá avançando. É um curso que vale a pena, porque ele também abre essa perspectiva. Porque a nossa vida tem que ser assim. Tem que ser uma vida que vale a pena. Tem dificuldades, tem problemas, às vezes não dá certo, às vezes você cai, às vezes não é do jeito que você planejou, mas está valendo a pena. Eu tenho essa vida, eu vivo a minha vida e vai valendo a pena. Então, assinante Unidarma, acessa lá na área do assinante, Vida que Vale a Pena. Semana que vem, essa semana, por ser Semana Santa, nós não vamos iniciar um novo curso. Semana que vem vamos iniciar, eu tenho certeza que você vai falar, uau, que curso bacana que está chegando aí. Vai ser eu vou anunciar, hoje é quarta, quinta, amanhã eu vou anunciar o novo curso. Está relacionado ao processo de manifestação, ao processo de geração de riquezas, de abundância, de fartura, de prosperidade na nossa vida. Mas amanhã eu vou falar, amanhã ou na sexta-feira, tá? Eu vou falar mais desse curso, tá certo? A Alcione Ametista registrou ali no chat, desejo manifestar isso ou algo melhor. Takashi Maeda também está aí presente, bom dia, ambos ali, membros patrocinadores do canal. Como é que você sabe, Cris Armeida? É que eles têm uma estrelinha na frente aí do nome deles. E pessoal, vocês que patrocinam o canal, meu muito obrigado sempre, viu? O valor financeiro é simbólico, R$7, 7 e pouquinho, né? Mas quer dizer, o preço é pouquinho, mas o valor é gigantesco, vocês não fazem ideia. Porque isso aí é uma amostra que vocês estão apostando, estão apoiando, estão incentivando o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, tá? E o Sérgio Catarina trouxe o nosso filósofo, traz sempre boas mensagens. Deixa eu ver o que ele está dizendo. Lembra que não há nada que não possa ser, fazer ou ter. Lembra também que se seu desejo dominante é se sentir bem e se tentar fazer o melhor possível, deverá alcançar seu estado natural de alegria. Muito bacana o Sérgio ter lembrado que o nosso estado natural é esse. Ontem, em Terças de Saúde, eu falava, o nosso estado natural é saúde. O corpo, ele se regenera. Eu faço um cortezinho aqui, por 2, 3 dias, cicatrizou. Mentalmente, o Sérgio matou a charada. O nosso estado natural é a alegria, é a felicidade, é estar bem. Não é natural estar mal, cabisbaixo, pessimista, achando que tudo vai estar errado. O nosso estado natural é o estado de alegria. Obrigado, Sérgio. E a gente consegue isso, obviamente, entendendo, sacando a dimensão da coisa toda a longo prazo, confiando no processo da vida. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha. Amanhã, se Deus quiser, assim permitir, estaremos de volta. Eu sou o Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você.